Olá pessoal, eu sou Joanita Pimenta, sou assistente social, consultora técnica da Federação das APAES e trabalho no Instituto de Ensino e Pesquisa Darcy Barbosa da Federação. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que vai acontecer no período de 21 a 28 de agosto. Como nós sabemos, essa semana ela foi instituída por meio de uma lei, a Lei 13.585 de 2017. Essa lei foi fruto de um projeto de lei do deputado federal Eduardo Barbosa, que veio instituir uma semana que há muitos anos as APAES já comemoravam. A Semana Nacional, ela visa mobilizar, articular a sociedade, o governo, a comunidade local sobre a temática que envolve a pessoa com deficiência intelectual e múltipla. A ideia dessa semana é dar visibilidade à pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Nesse ano especificamente, nós vamos dar visibilidade ao protagonismo da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, a participação da família nos processos de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência intelectual e múltipla e ainda dar visibilidade, falar, propor sobre as políticas públicas para a pessoa com deficiência intelectual e múltipla existente nos territórios, no estado e no país. Então, a temática deste ano vem englobar todas essas três questões que eu acabei de falar e que as APAES têm a tarefa de mobilizar a comunidade para essa discussão. Então, nesse processo que nós estamos chegando, que inicia há 2 semanas, as APAES, nós recomendamos que as APAES façam um movimento de dentro para fora da comunidade apaiana, né? Que as pessoas com deficiência, as famílias participem de atividades extramuros das APAES, na própria comunidade, articulando com a sociedade, articulando com os governos, legislativo, executivo, com o judiciário, enfim, com toda a sociedade. A ideia é da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, de sua família, falarem sobre eles, falarem sobre o seu protagonismo, deles como sujeito de direito e o que eles querem para a sua vida, o que é importante para a sua vida. Então a ideia é que nessa semana essas ações de mobilização e articulação não aconteçam somente dentro da APAE. Quanto mais fora nós levarmos esse movimento, nós levarmos os usuários para falar por eles mesmos, nós vamos ter uma maior articulação e uma melhor mobilização com relação à temática da Semana com Deficiência. E por eu estar aqui falando hoje com vocês, eu sou consultora técnica do Instituto na área de assistência social. Então a minha reflexão vai ser muito focada na área da assistência social, que tem o objetivo maior, além do cuidado da pessoa com deficiência, é a participação social dessa pessoa. Então, nesse sentido, a ideia é levar as pessoas com deficiência e seus familiares na convivência comunitária e para participar das ações da comunidade. A convivência significa as pessoas com deficiência e seus familiares conviver com o outro, conviver na sociedade, vivenciar as coisas e situações que qualquer sujeito com ou sem deficiência vivenciaria, né? E a participação social diz respeito às ações que acontecem na comunidade e a pessoa com deficiência e sua família são parte ativa nessa ação. Então a ideia que nós vamos construir o pensamento aqui sobre a realização da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência é levar as ações dessa semana para fora do ambiente apaiano
e fazer com que esses atores, pessoa com deficiência e sua família, convivam e participem da sociedade. Nessa ideia, as APAES podem pensar num conjunto de ações para que comemore a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Na verdade, não é nenhuma comemoração, né? A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência tem o objetivo de sensibilizar a sociedade. Não é uma comemoração, é uma sensibilização, é uma mobilização para mostrar à sociedade sobre os desejos, as demandas e as necessidades da pessoa com deficiência e sua família. Então, se o objetivo da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência é sensibilizar a sociedade, não justifica nós fazermos essas ações de sensibilização internas dentro da própria APAE, porque a sociedade está em todos os ambientes do município, do território do município. Nesse sentido, nós poderemos pensar em um conjunto de ações para fazer esse processo de sensibilização. Porque a partir dessa sensibilização, quando a gente leva as informações sobre a deficiência intelectual e múltipla, sobre as políticas públicas de direito da pessoa com deficiência, nós estamos levando informações e isso diminui a própria sociedade e a comunidade fazer um preconceito da deficiência intelectual e, a partir daí, não discriminar essa população. Como sabemos, a discriminação ela é concebida por uma desinformação. Se eu não tenho uma informação correta, as pessoas podem conceituar de acordo com o seu ambiente, com o seu contexto, com o seu conhecimento sobre aquelas determinada situação. Então, eu posso fazer um preconceito da deficiência intelectual e posso discriminar essa população. Então, uma das nossas funções da APAE, que é defender os direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, na Semana Nacional dessa pessoa, nós temos que sensibilizar a comunidade. O objetivo maior dessa lei, da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, é sensibilizar a sociedade para os problemas que afetam a essa população, mais especificamente esse ano sobre as políticas públicas para a pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Então, a gente tem um conjunto de ações que nós podemos pensar para sensibilizar essa comunidade, essa sociedade. As políticas públicas, como sabemos, elas são uma ação para resolver um problema que é público. Toda vez que eu instituo uma política pública, significa que eu tenho um problema público que essa política tem que dar respostas. E qual que é o problema público, vamos dizer, maior que nós estamos falando? É a pessoa com deficiência intelectual que necessita de cuidados de terceiro, pessoas com deficiência intelectual e múltipla que não têm assistência de outros serviços existentes no município ou que são desassistidos por essas políticas públicas. Eu tenho o problema do custo elevado do cuidado com a pessoa com deficiência. Eu tenho o cansaço exacerbado do cuidador familiar no cuidado contínuo e prolongado a essa pessoa. Eu tenho várias situações, problemas que eu preciso de políticas públicas para combater esse problema ou minimizar esse problema. Então, nesse sentido, e considerando o tema da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, a gente precisa se perguntar nos municípios quais as políticas públicas existentes no município para enfrentar esse problema que é afeto ao público específico que as APAES atendem e acompanham. Então, como sabemos, nós temos um conjunto de políticas públicas existentes no país, né?
E vamos falar aqui de algumas que são as mais conhecidas e as que a APAE lida diretamente com elas, né? Então vamos pensar na política pública dos direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Mas como assim, Joanita? Existe uma política pública específica para isso? Sim, precisa existir, né? Como sabemos, os direitos para a pessoa com deficiência, eles estão concebidos por um conjunto de políticas públicas. Na educação, que é o acesso à escola, na saúde, que é acesso à habilitação e reabilitação e às suas terapias, na assistência social, por meio de acesso a atendimentos na proteção básica, no CRAS, no serviço de convivência, no CREAS, no centro-dia e similar, na habitação de moradias com acessibilidade para essas pessoas, na política de esporte, cultura e lazer da mesma forma, né? Então, quais as políticas públicas existentes no seu município e que nós precisamos conversar com essas políticas públicas? Quem sabe nós poderíamos procurar a Câmara Municipal de Vereadores e articular com eles uma audiência pública para conversar sobre a sociedade, sobre essas leis. As leis é uma ferramenta para a efetivação das políticas públicas. O gestor municipal, as entidades, só podem fazer aquilo que está garantido na lei. E o que está garantido na lei precisa ter um instrumento normativo que garanta esses direitos. Então, hoje nós temos uma lei maior, nacional, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que coloca todos os direitos que são concebidos à pessoa com deficiência intelectual. Entretanto, no município, deve ter uma lei que institui a política municipal dos direitos da pessoa com deficiência. Uma lei que institui o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Uma lei municipal que institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A política municipal dos direitos da pessoa com deficiência é o conjunto de ações que vai estar disposta naquele território para garantir as ofertas e os direitos daquela pessoa com deficiência intelectual e múltipla. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência é um órgão importantíssimo que tem a função de fiscalizar o cumprimento dessa lei, a lei que institui a política municipal dos direitos da pessoa com deficiência e ainda garantir, fiscalizar as entidades da rede que atende a pessoa com deficiência. E o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência é uma instituição de um órgão que capta recursos para fazer essas ações serem executadas, funcionarem. Então, seria muito importante se a APAE, nesse processo de sensibilização, articulasse com o Legislativo local, com a Câmara Municipal de Vereadores, para propor uma audiência pública, convidasse os gestores municipais e dali saísse uma carta de compromisso da sociedade, dos poderes legislativo e executivo na construção dessa política municipal da pessoa com deficiência e, respectivamente, o Conselho e o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Esse é um resultado material dessa articulação que é puxada pela APAE, no sentido de a APAE conseguiu sensibilizar os atores da sociedade e tirou dali uma carta de compromisso com esses atores para que um projeto de lei que institui a política municipal dos direitos da pessoa com deficiência, o seu respectivo conselho e o respectivo Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, saísse do desejo da APAE, do desejo das pessoas com deficiência e virasse uma lei. A gente tem um outro exemplo também nessa mesma lógica e dinâmica da audiência pública na Câmara
na Câmara dos Vereadores, como nós aqui estamos puxando a reflexão para a área da assistência social, a gente pode fazer nesse mesmo escopo. A APAE poderia mobilizar a sociedade para discutir esse problema. Qual o problema? Existe no município a Política Municipal de Assistência Social e o seu sistema de gestão, que é o Sistema Municipal de Assistência Social, ou não existe? Se não existe, a gente precisa também, nesse processo de sensibilizar aquela sociedade, articular e sair dali um documento que vai ser construído, um projeto de lei, para que vire uma lei a Política Municipal de Assistência Social e o seu respectivo Sistema Único de Assistência Social. Provavelmente o município já deve ter o seu Conselho Municipal de Assistência e o Fundo Municipal de Assistência. Entretanto, essas duas instituições, Conselho e Fundo, só tem sentido se tiver uma política municipal de assistência social, porque é na política que vão estar as diretrizes das ações que vão ocorrer. Então, na assistência social, a federação está trabalhando com as APAES no movimento de implantar os centros-dias e similares, né? Que é os espaços com equipe técnica específica para oferta de cuidados e convivência para a pessoa com deficiência e sua família. Se eu não tenho no município uma lei que regula esse centro-dia, o centro-dia ele não vai ter uma certa resistência, substância para a sua eterna manutenção. Ou seja, se eu estiver com essa unidade instituída de forma legal no município, vários prefeitos que vão passar por aquele município não pode desinstituir o centro-dia, porque ele foi instituído em lei municipal. Então isso é uma segurança, é uma proteção que nós precisamos apoiar na sua efetivação. Muitas vezes o município, por ter uma lei nacional, a lei do SUAS, ou a Política Nacional de Assistência Social, os municípios muitas vezes não se preocupam em instituir a sua Política Municipal de Assistência Social, ou Política Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É esse instrumento normativo que dá condições e subsidia o gestor no seu planejamento, principalmente financeiro, de organizar e pensar o desenvolvimento das suas ações. É esse instrumento normativo que vai subsidiar os órgãos de justiça, de fiscalização, dentre outros, Ministério Público e os controles sociais, como o Conselho de Assistência da Pessoa com Deficiência e outros, a fiscalizar a implantação dessas ações que estão dispostas na lei que institui a sua política municipal. Então, a Política Municipal de Assistência Social é uma ferramenta importantíssima para a garantia e manutenção dos centro-dias que hoje são executados pela APAE. Então, na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, vamos sensibilizar aquela sociedade que vai estar reunida na Câmara Municipal de Vereadores e sair dali com uma carta de compromisso daqueles atores, ou seja, prefeitura, legislativo e sociedade como um todo, para efetivar essas políticas municipais. A gente pode também, nesse processo de sensibilização, levar discussões para fora da comunidade apaiana, com a própria sociedade, instituindo fóruns de discussão para falar com parte da comunidade que muitas vezes não foi na Câmara Municipal. Então eu posso articular com o CRAS e o Território A para fazer um fórum de discussão lá. Eu posso articular com uma igreja, com um clube de mães que funciona num bairro X para fazer um fórum de discussão, para chamar aquela comunidade daquele bairro, para que a APAE sensibilize
aquela comunidade específica sobre a pessoa com deficiência intelectual e múltipla, sobre a importância da família dessa pessoa estar envolvida nos processos de habilitação e reabilitação e também sensibilizar sobre essas políticas municipais. Então, por exemplo, no âmbito da educação, né? Existe escola especial no município onde a APAE está inserida? Existe, é a APAE que executa a escola especial. Ou não existe? Se não existe, a pessoa com deficiência está tendo a garantia do atendimento na escola comum? Ou a APAE precisa dar o apoio à escola comum para atendimento à pessoa com deficiência intelectual e múltipla? Porque nós somos especialistas na deficiência intelectual. Se nós somos os especialistas, nós podemos, como uma ação de defesa e garantia de direito, apoiar aquela escola no atendimento da pessoa com deficiência e nas suas especificidades. Vamos pensar ainda, ou será que as pessoas com deficiência intelectual e múltipla, na idade escolar, não está tendo a garantia desse direito de estar na escola? Ele pode não estar tendo esse direito por diversos fatores, como inexistência de transporte específico para essa pessoa, como falta de acessibilidade da casa da pessoa até no ambiente escolar, ou a própria família não quer inserir essa pessoa no ambiente escolar. Então pode ter vários fatores que impossibilitam essa participação ou dificulta a participação da pessoa com deficiência no processo educacional. Vamos para a área de saúde, né? A pessoa com deficiência intelectual e múltipla, ela precisa de apoio de habilitação e reabilitação, serviços de psicologia, de fisioterapia, de fonoaudiologia. São um conjunto de profissionais especializados em saúde que vai apoiar a pessoa com deficiência intelectual e múltipla para o seu melhor funcionamento e desenvolvimento. No município, existe essa oferta de atendimento? No serviço de atendimento municipal de saúde, a pessoa com deficiência intelectual e múltipla, ela é atendida? Ela é priorizada nesse atendimento? Se não tem, como é que a APAE vai sensibilizar a sociedade para garantir esse direito? É isso que é garantia de direito. Ah, não, a APAE tem os profissionais e ela oferta esse atendimento. A APAE dá conta de fazer todas as ofertas? A APAE tem recurso financeiro suficiente para garantir esse atendimento? Então, sensibilizar a sociedade na política pública de saúde tem esse cunho organizacional que a gente precisa estar fora da APAE para fazer essa mobilização. Bom, pessoal, então nesse escopo desse processo de sensibilizar a sociedade, a gente falou aqui em algumas sugestões para que as APAEs possam pensar nessa realidade, né? E essas sugestões, além de nós falarmos com a sociedade sobre a questão do protagonismo dessa pessoa, o que significa isso? Eles decidir a sua vida, eles entender o que é mais importante para a sua vida e correr atrás e buscar a resolução dessas questões. Deu falar também nesse processo de sensibilização sobre a importância da participação da família nos processos de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência. E por último, falar das políticas públicas existentes no município, no estado, para dar resposta a essas demandas da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Nesse desenho, a gente deu algumas sugestões de articular audiências públicas na Câmara Municipal, onde a APAE, por meio da pessoa com deficiência intelectual e múltipla e de sua família, falar das suas demandas, das suas necessidades e como é que essas demandas e necessidades serão atendidas. Ser protagonista é isso. Então, a APAE deve possibilitar que a própria pessoa com deficiência,
a própria família, fale para a sociedade das situações, problemas que eles vivenciam, das dificuldades, das desassistências, das ofertas existentes na PAI e de outras políticas públicas existentes. Ser protagonista é isso. Então a PAI vai apoiar a pessoa com deficiência e sua família a falar por ele mesmo sobre as situações e dificuldades que eles vivenciam pela questão da deficiência intelectual, as barreiras que essas pessoas enfrentam para ter uma qualidade de vida melhor. Nesse contexto, nós sugerimos aqui também, além das audiências públicas, que nessas audiências a gente saia dali com uma carta de compromisso para instituir as leis municipais que sejam necessárias para garantir que essas políticas públicas funcionem. Nós demos a sugestão de 2 leis que são de extrema importância: a Lei Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a lei que institui a Política Municipal de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social daquele município. Também falamos de fóruns que pode acontecer em todos os espaços da sociedade. Então a PAI chame para um fórum dentro da própria PAI, articule com o CRAS, com as igrejas, com os serviços existentes, né, nos territórios, nos bairros mais distantes, para que aquela população possa participar, para facilitar a participação. E nesses fóruns nós podemos, na mesma lógica da audiência pública, conversar a pessoa com deficiência, a família e a PAI sobre essas políticas públicas. Então eu falei aqui da assistência social. O que hoje na assistência nós estamos no movimento para implantar? O centro-dia. Como que eu garanto o funcionamento do centro-dia na PAI? Primeiro, com a implementação da política municipal de assistência e com garantia de financiamento. Outra questão que afeta a assistência é sobre a garantia de inclusão de todas as pessoas com deficiência no BPC, né? Na política de saúde, o que eu posso discutir nos fóruns com relação à política de saúde? Garantir habilitação e reabilitação para a pessoa com deficiência, por meio de atendimentos de especialistas, de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, endocrinologia, psicologia e outros. Eu posso também nesses fóruns articular e promover ações de prevenção da deficiência. Posso também fazer uma discussão sobre a aquisição de órteses e próteses no município, como que é essa logística, como que é esse funcionamento. Na política de educação, nesses fóruns, eu posso colocar a pessoa com deficiência, a sua família e a própria PAI dialogando com a comunidade sobre a garantia da escola especial para a pessoa com deficiência intelectual. Também a inserção da pessoa com deficiência intelectual nas escolas comuns, com o apoio da PAI. Também posso estar discutindo a educação de jovens e adultos, especificamente no período noturno, né, que possibilite que jovens e adultos participem dessa escolarização. Posso pensar ainda em sensibilizar a comunidade, em incentivar projetos de inclusão no mundo do trabalho, projetos de iniciação profissional, enfim. Na política de trabalho, eu posso articular e sensibilizar a sociedade com relação a que o município cumpra, que as empresas cumpram a lei de cota, né? Que tem um percentual de pessoas que tem que ser incluída naquele mercado de trabalho. Eu posso articular as associações comerciais, os cines existentes no município, no sentido de captar vagas para inserir essa pessoa com deficiência. Enfim, eu posso ainda fazer outras ações de sensibilização. O município, se porventura tiver universidades, eu preciso dialogar com as universidades sobre assuntos afetos à inclusão social, né? Que as universidades coloquem nos seus conteúdos, nas suas disciplinas, curso de formação continuada para o judiciário, para o executivo, para o legislativo, sobre a deficiência intelectual. Então a universidade ela não pode ficar a par dessas discussões sobre a pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Eu posso articular com as universidades
para inserir conteúdos para uma formação continuada de conselheiro tutelar, investir em pesquisa para avaliação diagnóstica, para outros acessos e concessões para beneficiar a pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Quem sabe a gente pode fazer um vídeo, uma gravação explicativo sobre as ofertas existentes na PAI para a pessoa com deficiência intelectual. E em cada fórum, em cada articulação que a PAI for fazer, ela abre esses fóruns, essas audiências públicas com esse vídeo. Essa é a nossa contribuição para as APAIs. Desejamos sucesso na realização e na organização da semana para todos nós que fazemos parte do movimento. Um grande abraço.